6. Uma estrela em Belém. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Esses sábios do Oriente eram filósofos. Faziam parte de uma grande e influente classe social que incluía membros da nobreza, bem como vários ricos e eruditos de sua nação. Entre eles havia muitos que abusavam da credulidade do povo. Outros eram homens justos, que estudavam as revelações da providência divina na natureza, sendo honrados por sua integridade e sabedoria. Entre estes estavam os magos que foram em busca de Jesus. A luz de Deus está sempre brilhando entre as trevas do paganismo. Esses magos viram a glória do Criador ao estudarem o seu estrelado, procurando sondar os mistérios ocultos em seus caminhos, cheios de luz. Buscando um entendimento mais claro, voltaram-se para as Escrituras dos Hebreus. Em sua terra, havia escritos proféticos guardados como tesouro, que prediziam a vinda de um mestre divino. Balaão era mago, embora antes tivesse sido um profeta de Deus. Pelo Espírito Santo, predissera a prosperidade de Israel e o aparecimento do Messias, e suas profecias haviam sido conservadas, de século em século, pela tradição. No Antigo Testamento, porém, a vinda do Salvador era mais claramente revelada. Os magos ficaram alegres quando souberam que seu advento estava próximo e que todo o mundo se encheria do conhecimento da glória do Senhor. Naquela noite em que a glória de Deus inundara as colinas de Belém, aqueles sábios viram uma luz misteriosa no céu. Quando a luz se dissipou, surgiu uma estrela brilhante que permaneceu no céu. Não era uma estrela fixa, nem um planeta, e o fenômeno despertou profunda curiosidade. Aquela estrela distante era um longínquo grupo de anjos resplandecentes, mas os magos não sabiam disso. No entanto, tiveram a impressão de que aquela estrela possuía um significado especial. Consultaram sacerdotes e filósofos e examinaram os rolos dos antigos escritos. A profecia de Balaão declarara: Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Será que essa estrela incomum teria sido enviada como precursora do prometido? Os sábios receberam com alegria a luz da verdade enviada pelo céu, e essa luz foi derramada sobre eles em raios ainda mais intensos. Foram instruídos em sonhos a ir em busca do príncipe recém-nascido. Assim como Abraão, pela fé, saíra em obediência ao chamado de Deus, sem saber aonde ia. Assim como, pela fé, Israel seguira a coluna de nuvem até a terra prometida, esses gentios também saíram à procura do Salvador prometido. Seu país de origem, no Oriente, era rico em coisas preciosas, e os magos não saíram de mãos vazias. Era costume oferecer presentes a príncipes ou outras pessoas de destaque, como ato de homenagem, e as maiores dádivas proporcionadas por aquela região foram levadas em oferta àquele em quem seriam benditas todas as famílias da terra. Era necessário viajar de noite, para não perderem de vista a estrela, mas os viajantes passavam as horas proferindo frases tradicionais e profecias a respeito daquele a quem buscavam. Em toda parada que faziam para repouso, examinavam as profecias, e se aprofundava neles a convicção de que eram guiados por Deus. Enquanto tinham diante de si a estrela, como um sinal exterior, sentiam interiormente o testemunho do Espírito Santo, que impressionava o coração deles e também inspirava esperança. Embora longa, a viagem foi feita com alegria. Chegando à terra de Israel, desceram o Monte das Oliveiras, de onde avistaram Jerusalém. Então a estrela que lhes servira de guia por todo o cansativo caminho
parou sobre o templo, desaparecendo depois de algum tempo. Ansiosos, aceleraram o passo, esperando confiantemente que o nascimento do Messias fosse o alegre assunto de todas as conversas. No entanto, suas buscas foram inúteis. Entrando na santa cidade, dirigiram-se ao templo. Para seu espanto, não encontraram ninguém que parecesse saber do recém-nascido rei. Suas perguntas não provocavam expressões de alegria, mas de surpresa e temor, e até mesmo de desprezo. Os sacerdotes repetiam as tradições, exaltavam a própria religião e santidade, enquanto acusavam os gregos e romanos como mais pagãos e pecadores que todos os outros. Os magos não eram idólatras, e aos olhos de Deus, ocupavam uma posição muito acima desses pretensos adoradores. No entanto, eram considerados pelos judeus como pagãos. Mesmo entre aqueles escolhidos para preservar as Sagradas Escrituras, suas ansiosas perguntas não despertavam nenhum tipo de solidariedade. A chegada dos magos foi rapidamente divulgada por toda Jerusalém. Sua estranha mensagem criou entre o povo uma agitação que chegou até o palácio do rei Herodes. O astuto edomita foi despertado com a notícia de um possível rival. Inúmeros assassinatos haviam manchado seu caminho ao trono. Sendo de sangue estrangeiro, era odiado pelo povo sobre quem governava. Sua única segurança era a aprovação de Roma. No entanto, esse novo príncipe tinha um título mais elevado: nascera para o reino. Herodes suspeitou que os sacerdotes estivessem tramando com os estrangeiros para despertar um tumulto popular, tirando-o do trono. No entanto, ocultou sua desconfiança, decidido a frustrar seus planos usando de maior astúcia. Convocando os chefes dos sacerdotes e os escribas, interrogou-os quanto aos ensinos dos livros sagrados com relação ao lugar do nascimento do Messias. Essa pesquisa feita pelo usurpador do trono, motivada pelo pedido de forasteiros, feriu o orgulho dos mestres judaicos. A indiferença com que trataram os manuscritos proféticos irritou o ciumento tirano. Achou que estavam tentando esconder seu conhecimento sobre o assunto. Com uma autoridade que não ousaram deixar de atender, ordenou-lhes que fizessem uma meticulosa investigação e comunicassem o lugar do nascimento do esperado rei. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Então Herodes convidou os magos para uma conversa particular. No seu coração havia uma tempestade de ira e temor, mas manteve um exterior sereno e recebeu os estrangeiros de maneira cordial. Perguntou em que momento a estrela havia aparecido e demonstrou receber com alegria a notícia do nascimento de Cristo. Pediu aos seus visitantes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Tendo dito isso, despediu-os para que seguissem seu caminho a Belém. Os sacerdotes e anciãos de Jerusalém não eram tão ignorantes a respeito do nascimento de Cristo como fingiam ser. A notícia da visita dos anjos aos pastores havia sido levada a Jerusalém, mas os rabinos a tinham recebido como algo sem muita importância. Eles próprios poderiam ter encontrado Jesus e estado preparados para conduzir os magos ao lugar em que ele nascera. Em vez disso, foram os magos que chamaram a atenção dos rabinos para o nascimento do Messias. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Perguntaram. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então o orgulho e a inveja fecharam a porta à luz. Se as notícias trazidas pelos pastores e os magos fossem recebidas como dignas de crédito,
Os sacerdotes e rabinos ficariam em uma posição nada invejável e perderiam sua reputação como intérpretes da verdade de Deus. Esses sábios mestres não se rebaixariam para ser instruídos por aqueles a quem classificavam como pagãos. Segundo eles, Deus não poderia passá-los por alto para se comunicar com pastores ignorantes ou gentios incircuncisos. Resolveram mostrar desprezo pelas notícias que estavam agitando o rei Herodes e toda Jerusalém. Nem mesmo iriam a Belém para conferir os fatos, e levaram o povo a considerar o interesse em Jesus como um movimento fanático. Foi aí que sacerdotes e rabinos começaram a rejeitar a Cristo. Então seu orgulho e sua dureza cresceram até se tornarem um ódio consolidado ao Salvador. Enquanto Deus abria a porta aos gentios, os líderes judaicos a fechavam para si mesmos. Os magos saíram de Jerusalém sozinhos. Começava a noite quando saíram pelos portões, mas para sua grande alegria, viram novamente a estrela e foram guiados a Belém. Diferentemente dos pastores, não tinham sido comunicados sobre a humilde condição da criança. Depois da longa viagem, haviam ficado decepcionados com a indiferença dos líderes judaicos e tinham deixado Jerusalém menos confiantes do que quando chegaram. Em Belém, não encontraram nenhuma guarda real protegendo a majestade recém-nascida. Nenhum dos grandes da terra estava presente. Jesus estava deitado em uma manjedoura. Os pais, simples camponeses, eram seus únicos guardiões. Poderia ser este aquele de quem estava escrito que iria restaurar as tribos de Jacó e tornar a trazer os remanescentes de Israel, que seria luz para os gentios e salvação até a extremidade da terra? Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Por trás da humilde aparência exterior de Jesus, reconheceram a presença da divindade. Entregaram o coração a ele como seu Salvador, apresentando então suas dádivas: ouro, incenso e mirra. Que fé! Assim como, anos depois, foi falado sobre o centurião romano, poderia também ser dito a respeito dos magos do Oriente. Nem mesmo em Israel achei fé como esta. Os magos não haviam percebido a verdadeira intenção de Herodes em relação a Jesus. Depois de terem cumprido o objetivo da viagem, prepararam-se para regressar a Jerusalém na intenção de informar o rei sobre o sucesso de sua missão. No entanto, em sonho, receberam a divina mensagem de não mais falar com ele, e desviando-se de Jerusalém, partiram para sua terra por outro caminho. De modo semelhante, José recebeu um aviso para fugir para o Egito com Maria e a criança. E o anjo determinou: permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. José obedeceu sem demora, viajando à noite para garantir mais segurança. Por meio dos magos, Deus havia chamado a atenção da nação judaica para o nascimento de seu filho. Seus questionamentos em Jerusalém, o despertar do interesse popular e o próprio ciúme de Herodes, que chamaram a atenção dos sacerdotes e rabinos, dirigiram a mente das pessoas para as profecias relativas ao Messias e ao grande acontecimento que acabava de ocorrer. Satanás tentava banir do mundo a luz divina e usou sua máxima astúcia para destruir o Salvador. Entretanto, aquele que não dorme nem cochila cuidava de seu amado filho. Aquele que fizera chover maná do céu para Israel e alimentara Elias, em época de fome, providenciou em terra pagã um refúgio para Maria e o menino Jesus. E por meio das dádivas dos magos de um país estrangeiro, o Senhor providenciou os recursos para a viagem ao Egito e a estada em terra estranha. Os magos estiveram entre os primeiros a saudar o Redentor. O primeiro presente colocado aos seus pés foi o deles, e por meio daquela dádiva,
Que privilégio eles tiveram em servir! Deus se agrada em honrar a oferta de um coração que ama, dando-lhe a maior eficiência em seu serviço. Se entregarmos o coração a Jesus, traremos a Ele também as nossas dádivas, nosso ouro e nossa prata, nossas mais preciosas posses terrestres e nossas maiores habilidades mentais e espirituais serão inteiramente consagrados àquele que nos amou e se entregou por nós. Em Jerusalém, Herodes aguardava impacientemente a volta dos magos. À medida que o tempo passava e não apareciam, o rei começou a suspeitar deles. A má vontade dos rabinos em indicar o lugar do nascimento do Messias parecia mostrar que tinham percebido a intenção de Herodes e que os magos intencionalmente haviam evitado voltar. Esse pensamento o encheu de raiva. A artimanha havia falhado, mas restava-lhe o recurso da força. Faria desse rei criança um exemplo. Aqueles insolentes judeus veriam o que podiam esperar de suas tentativas de colocar outro rei no trono. Imediatamente foram enviados soldados a Belém, com ordem de matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Os calmos lares da cidade de Davi presenciaram aquelas cenas de horror que, 600 anos antes, haviam sido reveladas ao profeta. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Os judeus tinham trazido essa calamidade sobre si mesmos. Se tivessem andado nos caminhos da fidelidade e da humildade diante de Deus, ele teria, de maneira marcante, tornado inofensiva a ira do rei. No entanto, haviam se separado de Deus por seus pecados e rejeitado o Espírito Santo, que era sua única proteção. Não tinham estudado as Escrituras com o desejo de se harmonizarem com a vontade de Deus. Haviam procurado as profecias que podiam ser interpretadas para exaltação própria e para mostrar que o Senhor desprezava as outras nações. Orgulhavam-se de que o Messias viria como rei, conquistando seus inimigos e esmagando os pagãos em sua ira. Assim tinham despertado o ódio dos governantes. Por meio da maneira incorreta pela qual apresentavam a missão de Cristo, Satanás tentara tramar a destruição do Salvador. Porém, em vez disso, ela caiu sobre eles mesmos. Esse ato de crueldade foi um dos últimos que encheu de trevas o reinado de Herodes. Pouco depois da matança dos inocentes, ele próprio foi obrigado a se submeter àquela condenação de que ninguém consegue escapar e teve uma morte terrível. José, que ainda estava no Egito, recebeu ordens de um anjo de Deus para voltar à terra de Israel. Considerando Jesus como o herdeiro do trono de Davi, José desejava estabelecer residência em Belém. No entanto, ao ouvir que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, José receou que o plano do pai contra Cristo pudesse ser executado pelo filho. De todos os filhos de Herodes, Arquelau era o que mais se parecia com ele no caráter. Sua sucessão no governo já havia sido marcada por um tumulto em Jerusalém e pelo assassinato de milhares de judeus pela guarda romana. Novamente José foi encaminhado para um lugar seguro. Voltou para Nazaré, sua residência anterior, e lá, por cerca de 30 anos, Jesus viveu, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. A Galiléia estava sob o domínio de um filho de Herodes, mas tinha uma mistura muito maior de habitantes estrangeiros do que a Judéia. Dessa forma, havia muito menos interesse nas questões que diziam respeito, especialmente aos judeus, e as reivindicações de Jesus corriam menos risco de despertar inveja dos que estavam no poder. Essa foi a recepção que o Salvador teve quando veio à Terra. Parecia não haver qualquer lugar de repouso ou segurança para o Redentor quando criança. Deus não podia deixar seu amado filho
apenas aos cuidados humanos, nem mesmo enquanto levava avante sua obra em favor da salvação deles. Comissionou anjos para estarem perto dele e protegê-lo, até que cumprisse sua missão na terra e fosse morto por aqueles a quem viera salvar.